Olá, bom dia a todos. Eu quero compartilhar um sonho que eu tive dia 28, hoje é dia 30 de abril de 2024. Esse sonho é um sonho, assim, intrigante, porque era aparentemente um dia normal do meu cotidiano e do nada comecei a descer bolas de fogo do céu. E era de dia. Só que as pessoas não estavam prestando atenção, como eu também não estava. E de repente, segundo o sonho, eu estava diante de uma tela, de um monitor, no qual eu via algumas câmeras. E quando estava ao vivo, né, aquele acesso àquelas imagens, aquelas câmeras, e de repente eu falei assim, bola de fogo. E aquelas bolas de fogo ia caindo, e aonde ela caía pegava aquele fogo, e aquele fogo ia estrondoso de uma vez. Aí, de repente, veio uma bola de fogo muito grande. E eu vi que aquela bola de fogo, ela era direcionada à minha pessoa. Ela estava vindo na minha direção. Só que quanto mais ela vinha, a velocidade que ela descia era muito grande. Então, conforme ela vinha descendo, a bola de fogo, ela ia aumentando. Sabe quando a gente pega algo gelatinoso e vai jogando assim na terra, por exemplo, você pega no nível de uma bolinha de gude e você vai rolando ela, e ela vai rolando e ela vai crescendo, e aquela bola vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí eu peguei e fiquei assim assustada, olhando aquela bola de fogo, porque eu sabia que era fogo. Porque eu já tinha visto pela tela, né, pelos monitores lá, no qual eu estava diante, algumas câmeras, eu tinha visto. Então eu sabia que aonde aquela bola caía, pegava fogo. E aí, segundo o sonho, eu ali admirada, vendo aquela bola, mas só que eu comecei a me preocupar porque eu via que ela estava vindo na minha direção. E eu fiquei sem reação. Só que eu falei assim, mas ela está vindo na minha direção, mas eu não tô lá fora. Aí eu, muito curiosa, eu queria ver que tipo de bola de fogo era essa. Então, disse que eu saí para fora. E quando eu saí para fora, eu via aonde que aquelas outras bolas havia caído e o fogo queimando, o fogo queimando. Aí eu peguei e falei assim, eu vou voltar correndo para dentro, porque senão esse fogo vai me queimar. E nisso aquela bola de fogo ia vindo na minha direção. Quando faltava, assim, eu creio, né? Porque a gente não tem muita noção quando você está em sonhos, você não tem noção da distância, porque parece que a distância é além, né? Muito além. E eu ali admirada, aí eu acredito que seja uns 2 quilômetros, sei lá. Quando eu vi que aquela bola estava muito direcionada a mim, e ela vinha rolando, rolando, né? Ela vinha descendo, e eu via que ela estava ficando grandona, era como se eu visse aquela bola, uma bolinha de gude, e de repente aquela bola do seriado do Chaves, aquela bola bem grandona, sabe? Aí eu falei assim, nossa, meu pai do céu, essa bola caindo em mim, ela vai me queimar toda. Mas eu sei que você tem poder. Eu sei que você me ouve. Por favor, pare essa bola. Aí, quando eu falei assim, eu vi que algo, eu não sei explicar o que era, pegou aquela bola, ela já estava quase chegando em mim. Aí ela já estava assim, eu creio que uns 100 metros, por aí. Aí eu vi quando aquela bola, ela foi desviada, pouca coisa assim, para minha frente, uns 50 metros mais ou menos. E quando aquela bola caiu, aquele fogo se apagou. Não queimou o lugar, é como se ela tivesse caído numa água, mas ela não caiu na água, porque eu vi que tinha mato.
e aquela bola caiu assim e ela se apagou de uma vez. Aí eu peguei e falei assim, mas era fogo. Eu tenho certeza que era fogo. Eu tenho certeza que era fogo, porque eu já tinha visto as outras bolas. E como eu já tinha visto as outras bolas caindo pelo monitor e depois eu fui pessoalmente, eu vi que era fogo, então eu tinha certeza que aquela bola era fogo. Muito bem. Eu acordei, não gravei nada sobre esse sonho, deixei por isso mesmo. Só que quando foi ontem, eu tive um outro sonho, quase que parecido. Só que, porém, segundo esse sonho, havia um pessoal do exército na rua. E esse pessoal do exército, eles eram destinados a pegar pessoas específicas. E aquele comandante do exército, no qual me foi mostrado, ele era um comandante, assim, muito bem mandado, né? Vamos dizer assim, bem mandado. E ele que tinha que seguir a risca. Mas havia um outro funcionário do exército junto com ele que não queria seguir a risca o que tinha sido ordenado. Então ele olhava para certas pessoas e ele falava assim: não, essa pessoa não, ajuda ela. Aí o outro, não, não ajuda. E aí eles ficavam discutindo ali quem que eles poderiam ou não ajudar. E aí eu peguei e fiquei assim observando e eu falava assim: esse é um bom homem, esse é um bom homem. E aí de repente aquele moço ensinava aquelas pessoas a ir para um lugar de refúgio e esse funcionário do exército falava assim: tem um local de refúgio em tal lugar. Aí falou o nome do lugar. Tem um lugar de refúgio, tem um local de refúgio, tem um lugar de refúgio. E as famílias, que ele dizia que o pessoal que tinha família no exército e que já eram cientes, já sabiam desse local de refúgio. Só que era um local subterrâneo. E tinha lugar de refúgio que era dentro da cidade. Só que só quem era do exército é que sabia. Quem era pessoas comuns não sabia. E aí, quando aquele funcionário começou a contar para o outro, eu peguei e comecei a prestar atenção. Então, eu descobri que próximo a um prédio, segundo o sonho, próximo a um prédio, havia esse esconderijo secreto e foi dada todas as coordenadas. Aí eu peguei e fiquei assim, nossa, mas o que será que está por vir? Era algo muito grande, era como se ele soubesse que fogo ia cair, que ia acontecer algo muito grande, mas que não poderia alertar as pessoas. Bom, quando foi hoje, dia 30, eu tive um outro sonho. Só que aí, esse sonho de hoje, ele foi muito direcionado a uma religião específica. E no qual essa religião, né, ela, ela dá, assim, a entender pelo sonho que são para as pessoas ambiciosas, pessoas que querem muito dinheiro. E muitos das situações que me foi mostrada, aquelas pessoas deveriam fazer uma escolha entre a sua família e o dinheiro. Não poderia escolher o dinheiro e a família. Ou você escolhia a sua família ou o dinheiro. E ali eu via duas pessoas que eram responsáveis por essa religião, como se eles fossem um mestre, sei lá o que eles eram. Eu sei que eles eram uma patente muito alta dentro dessa religião. E aí, quando eles conversavam, me foi aberto um telão. E nesse telão, eu comecei a ver anjos. E aí eu via anjos, eu via aquela senhora que morreu, a Elizabeth, aquela rainha lá, eu vi ela. Eu via outras pessoas que agora me fugiam. E eu comecei a ver anjos, sabe? E aí eu falava assim, ué, mas existe uma religião só de anjos? E eu ficava indagando. E aí eu comecei a ver anjos que naquela visão, que eu vi já na vida real mesmo.
E aí eu falava assim, ué, mas por que eu estou vendo esse tanto de anjo? E eles são diferentes, porque, segundo o sonho, eles eram distintos, como na vida real também eu já vi, são distintos. E aí eu falava assim, ué, mas por que eu estou vendo anjo? E de repente, aquele telão, a minha mente era projetada. Tal situação, aí eu via anjo, tal situação eu via anjos. E ia assim, aqueles flashes, sabe? Aí eu peguei e fiquei assim, aí aquela pessoa na qual eles estavam ali esperando que aquela pessoa tomasse uma decisão, e entre outras, aí eu falava assim, mas eu já sei qual que é a decisão que você vai tomar. E aquela pessoa ficava me olhando e eu falava assim, olha, fulano, é, o Pai, Deus, o Criador, aquele que você crê, ele pode te dar tudo isso. Ele pode te dar dinheiro, ele pode pagar as suas dívidas, ele pode fazer tudo isso. Cuidado com a sua escolha. E aquela pessoa de cabeça baixa. E aquele outro mentor, que parece que era responsável por aquela religião, ele ficava assim, admirado, como que eu sabia? E quem tinha me contado? E aí ele indagava no pensamento dele. Quem contou para ela? Aí ele pegou e falou assim para aquele rapaz: olha, se eu tivesse na minha família uma pessoa como essa daí, que era eu, como essa daí, eu não escolheria isso, não. Só que ele era responsável por aquilo, ele era responsável por aquela religião. E ele ficava ali muito admirado, porque por ele me ver e saber que eu já sabia as consequências das escolhas das pessoas que iriam escolher os bens materiais, ele falava para aquele moço e para aquelas pessoas ali envolvidas que isso era raro, que isso era raro. Ou seja, que pessoas que sabem tudo antes daquilo ocorrer eram pessoas raras. E aí eu fico a me perguntar, que horas que isso vai acontecer?